Queridas amigas, caros irmãos, estamos como que nos preparando para a nossa prece de hoje, a nossa quinta-feira. Que todos vocês possam se sentir muito acolhidas, acolhidos, formando entre todos nós a nossa equipe de oração, que pretende, com ela, como todos os dias, ajudar a quem quer que seja, a nós mesmos, os nossos familiares e amigos, e muito especialmente, procurando colocar em prática aquilo que temos aprendido aos poucos com os benfeitores espirituais, em função de tudo que já se falou sobre a importância da prece nas religiões, nas filosofias e hoje em dia, inclusive pela ciência, pela medicina, que nós tenhamos mais uma tarde, noite, muito proveitosa para todos nós, que nos preparemos buscando em casa ou onde estivermos o melhor ambiente, sozinhos ou na companhia de familiares, amigos ou conhecidos, que cada um não se esqueça da sua água, um recipiente qualquer, para que esta água seja devidamente cuidada pelos benfeitores espirituais que nos conhecem, que sabem das nossas necessidades, muito além, aliás, do que nós próprios. Que nós tenhamos as listas, aqueles que estão chegando por primeira vez, sintam-se muito bem acolhidas, acolhidos, que cada um possa ter aos poucos, não precisa ser hoje, mas aos poucos uma lista de encarnados e desencarnados, pessoas conhecidas de família, de trabalho, vizinhança, do que seja, todos que nós vamos lembrando que já partiram, a lembrança vai se sucedendo aos poucos, de tal maneira que também aqueles de dentro de casa, aqueles familiares morando onde estejam por agora, colegas, amigos, vizinhos e assim por diante. Que a nossa lista seja como que algo muito amorosamente preparada, né? Porque não basta apenas lembrar, mas lembrar com carinho, com gratidão, lembrar com uma espécie de uma satisfação especial em termos de termos nos lembrado deles todos e trazê-los para o momento da oração de cada dia, não apenas hoje. Que também nos lembremos, dentro do possível, da construção daquela outra lista, a do perdão, onde nós nos lembramos de todos aqueles a quem nós mesmos desejamos como que pedir a eles, em silêncio que seja, o perdão por algo que tenhamos feito, a prejuízo de quem quer que seja. Que nos lembremos de todos, pouco a pouco, porque não há pressa, tanto quanto que nós, em nos lembrando de alguém que nos tenha feito algum mal, que sejamos, numa ideia de reciprocidade, os primeiros a trabalhar a questão do esquecimento, das desculpas e ainda, de um modo mais especial, do perdão em si.
que nós possamos, onde quer que estejamos, somos muitos ao redor do mundo, somos muitos no Brasil, de onde, como que uma boa parte do grupo vive, mas somos companheiros brasileiros, portugueses, americanos, australianos, italianos, espanhóis, enfim. Lembrando que onde quer que cada um esteja, o que mais conta é que estejamos superando pelos voos dos pensamentos e dos sentimentos quaisquer fronteiras, quaisquer barreiras, nada nos pode como que dificultar o entrelaçamento, como que de uma família, de uma parentela espiritual, onde muitos estamos bem presentes agora, outros participarão amanhã ou depois, mas vamos constituindo, para além de quaisquer dificuldades, de sintonia, de comunhão, a nossa equipe da oração de hoje, como costumo lembrar a ideia de uma verdadeira usina, cheia de recursos que foram sendo como que conquistados pela boa vontade de todos os que pertencem ao grupo ao longo destes quase 4 anos de orações como que sucessivas, trazendo para o grupo a energia necessária a todo o trabalho de auxílio aos sofredores do mundo, uma usina linda que foi edificada aos poucos, construída por amor, e que cada tarde e noite, em geral, vai sendo reativada, vai se colocando por uma dedicação de todos aqui a favor dos que mais precisam de ajuda. Na maioria das vezes, pessoas de quaisquer nações, de quaisquer idades, de quaisquer culturas, espalhadas pelo grande cenário da Terra, e um número muito grande daqueles que mais precisam de uma ajuda que venha de fora, que venha dos céus e da terra, que possa abastecer de esperança, de resiliência, de paz, de saúde a todos os níveis, porque é uma substância muito especial. É o que há de mais sensível e útil no universo. Como que um desdobramento, uma consequência do fluido cósmico universal e divino, que foi sendo gerada em todos os corações aqui, porque já aprendemos a ser solidários, fraternais, a procurarmos todos os dias esquecermos de nós,
e mesmo daqueles que aparentemente poderiam necessitar desses recursos e que possam estar ao nosso lado, no próprio ambiente familiar, porque vamos como que amadurecendo a condição de trabalho, de dedicação, de empatia, de compaixão. Porque não estamos vivendo num mundo qualquer. A Terra é um planeta lindo naquilo que diz respeito a Deus e a Jesus, as origens do orbe terreno. Mas do ponto de vista humano, do ponto de vista da humanidade, das pessoas em geral, ainda estamos muito atrasados, distantes do verdadeiro bem. Muitas vezes, nos confrontando com as leis divinas, gerando danos, prejuízos, seja pela indiferença, pela omissão, seja pela rebeldia ou pela perversidade. Já sabemos que a Terra é um grande hospital, num certo sentido, um hospital de doentes mentais, doentes por isto do espírito, com inúmeros erros e vícios acumulados no carreiro do tempo. Mas somos todos irmãos menores de Jesus, e há milhões de anos Ele segue ao nosso lado, conhecendo-nos pelo próprio nome, a estes que somos bilhões, que vivemos dos dois lados da vida por aqui. E Ele continua no seu sacrifício, no seu empenho, no seu trabalho por todos nós. Que sejamos gratos a Ele, o Divino Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, a Rainha dos Anjos, ao Chanceler da Justiça, que é João o Precursor, aos apóstolos, aos grandes missionários das outras crenças, todas lindas, que também vieram à Terra por nós, trazendo ensinamentos preciosos que as nações e as culturas foram prestigiando, reconhecendo e seguindo até hoje. Ao mesmo tempo, a Terra como uma grande escola voltada para o aprendizado ainda muito básico quanto aos valores que devemos buscar, valorizar dentro de nós mesmos, sem os quais podemos dar alguns passos no sentido de conquistas na horizontalidade, mas quase nada naquele outro aspecto da evolução, na dinâmica da geometria
do amor, da luz e da verdade, quando deveríamos alçar os voos na direção dos céus, elevando-nos em parâmetros de verticalidade, para que alcancemos um dia, na dinâmica de tudo que move a realidade do universo, ganhando as bênçãos de cada degrau que vamos conquistando aos pouquinhos. Que possamos nos ver de mãos dadas. Até diria, como ouvi outro dia de alguém muito querido, de braços dados, entrelaçando-nos fisicamente, deixando-nos guiar pelo norte da bússola, toda divina, que nos ergue, que nos pede ao mesmo tempo as energias de que já podemos dispor, o fluido vital do nosso duplo etérico pertencente ao corpo, um verdadeiro tesouro nas mãos de Deus, de nosso Senhor Jesus, de todos os benfeitores, espíritos que nos acompanham há muito tempo, aqueles outros, nossas famílias de sempre, que já estão na vida do além-túmulo, libertos e podendo nos ajudar, nos guiando na direção do bem, do trabalho, das conquistas, do serviço despretensioso a favor de todos. Que possamos ver o tesouro se formando. Ele é constituído de matéria, de fluidos vitais magnéticos, com suas moléculas e seus átomos. Mas ao exercitarmos o amor, pensando e agindo no bem, através da oração, nós geramos campos de todos os matizes, campos nucleares fortes, fracos, campos eletromagnéticos, e vamos dedicando estas regiões do espaço em torno de nós, a cada dia, num raio de atuação cada vez mais amplo, por fenômenos de leis da natureza. E vamos então expandindo as consciências, a amorosidade, o acolhimento, o desejo de que o mundo prospere, gerando o bem-estar, a saúde para todas as pessoas. Os anjos observam, voam de lá para cá, daqui para lá, percorrendo todos os domínios da terra, felizes, trabalhando em nome de Jesus, percorrendo distâncias imensas, praticamente sem nenhum gasto energético. E nós, aprendizes da angelitude, saímos do corpo, nos projetamos no espaço infinito e vamos esboçando movimentos em graus
de liberdade cada vez mais amplos, para que não deixemos de estar em nenhum cantinho da terra onde houver alguém com dificuldades, sofrendo de uma enfermidade qualquer, em casa, nos postos de atendimento, nos hospitais, nas clínicas, nos centros de terapia intensiva, nos hospitais do mundo espiritual, que são em muito maior número do que o número tão expressivo do que temos aqui perto de nós. Os pacientes, de um certo modo, somos nós mesmos. E nós vamos aprendendo a amá-los, a considerá-los, a termos apreço vibrante por todos eles, de todas as idades, desde os bebês e as crianças, os jovens, adultos, até aqueles com idade mais avançada. Lembrando de um mesmo contexto ainda mais numeroso do outro lado da vida, no mundo espiritual. Doentinhos de todo tipo de diagnóstico também, como acontece conosco deste lado. Nós nos lembramos dos imigrantes, dos deslocados, dos refugiados, daqueles que fogem da guerra, da maldade, da dor e da morte, rogando por eles as bênçãos do Divino Senhor. Como lembramos daqueles famintos em países como o Iêmen, a Síria, o Afeganistão, o Iraque, países queridos da África, da Ásia, regiões da América Latina, da América Central e do Caribe, países mais ao sul, como Peru, Equador, Venezuela, e este país imenso que é o Brasil, cheio de dificuldades sociais, de miséria, de fome, onde faltam coisas básicas nas comunidades, que são milhares nas cidades brasileiras, em todos os seus estados, por dificuldades históricas de décadas, dificuldades políticas, gerando dramas sociais, como dizíamos no início, por indiferença, por omissão e por maldade. Vem, Jesus, substituir todos esses que não têm condições de ajudar os mais carentes, procurando, a par do livre-arbítrio, as possibilidades de que tenhamos espíritos mais enobrecidos, mais capazes, estadistas, como nos lembramos de outras épocas, que conduzam sem ambição o país, na verdade, tantos países, por novos caminhos de conquistas sociais,
humanas, em saúde pública, em condições sanitárias, a benefício de tudo o que significa, portanto, bem-estar para as famílias, para as pessoas, para países maiores ou menores, cidades, aldeias, províncias, estados. Abençoa, Jesus, os médicos, os terapeutas, os profissionais de saúde. Envolve em teu manto de amor os sofredores, aqueles do outro lado que cometeram suicídio, aqueles, Jesus, que tentaram renascer e foram abandonados à própria sorte. Aqui estamos, Mestre amado, amigos dos céus, nos recordando do 8 de outubro, considerado o dia do nasciturno, e a nossa lembrança a favor da vida, das duas vidas, das mães e dos bebês, dos embriões e dos fetos, vidas humanas, para quem te suplicamos a bênção da proteção, preservando as gestações em curso e trazendo o amor dos céus mais lindos por aqueles que tentaram e foram preteridos e que jazem em departamentos de revolta, de desesperança, de ódio, porque não puderam renascer. Abençoa os legisladores, para que as leis humanas correspondam, enfim, às leis de Deus, para que o genocídio de todos os anos possa ser evitado, atenuado, que a data de hoje também signifique toda uma inspiração angélica para mães e pais, para todos os envolvidos, mesmo nas gestações indesejadas, como se costuma dizer. Que os anjos dos envolvidos os inspirem a favor da vida. Que a psicosfera luminosa, gerada pelas legiões angélicas, possa envolver a Terra e todos os departamentos relacionados com a vida e o retorno às reencarnações, sempre providenciadas por espíritos elevados. Nós te pedimos, Jesus, pelos doentes todos da pandemia, das outras questões inúmeras do ponto de vista clínico e do ponto de vista mental. E nos manteríamos rogando pelas multidões dos aflitos, nos moldes daquelas que tu visitavas, cheio de amor, há 2000 anos. Vem, Jesus. E aqui vamos, de novo,
nos colocando aos teus pés, felizes por isto, só de podermos orar, lembrando de Ti, procurando trazer às nossas mentes tênues lembranças do que possa ter ocorrido naquele passado extraordinário que brindou o mundo da mais excelsa luz, do mais elaborado amor que o planeta já viu. Cuida, Jesus, deste mundo lindo, mas tão doente por causa das nossas imperfeições. Ajuda-nos na evangelização, na busca pelos ideais mais nobres e elevados. E muito obrigado a todos do grupo da prece pela oração desta quinta-feira, que possamos continuar nos sentindo muito bem e dedicando, sempre que nos lembrarmos uns dos outros, de algo realmente de elevação e de amor. Mantendo-nos abraçados, solidários, reconhecendo que, de certo modo, nunca mais deixaremos de estar juntos. Muito obrigado a todos vocês, uma bela noite, uma paz profunda, uma comunhão extraordinária com Jesus, com Deus, e vamos em frente a favor da vida abençoada e de qualidade, gerando amor e luz para todos os demais. O nosso abraço carinhoso, sempre apertado, um beijo no coração de cada um de vocês. Até lá!